Olá! Continuando a nossa ação de extensão, abordaremos alguns aspectos ligados à sustentabilidade na bovinocultura de corte. A produção sustentável de bovinos de corte é um sistema de gestão que busca equilibrar a viabilidade econômica da bovinocultura com a preservação ambiental e a responsabilidade social. Pesquisa, tecnologia e inovação são os fatores que mais contribuem para que a bovinocultura de corte brasileira possa continuar aumentando a sua eficiência produtiva para atender a uma demanda global crescente, fazendo isso de forma sustentável, mitigando mudanças climáticas e conservando a biodiversidade. Segundo dados da FAO e da OCDE, o consumo global de carne bovina está projetado para alcançar 81 milhões de toneladas na próxima década, com um aumento no consumo mundial em aproximadamente 12%. Até 2034, a produção de carne bovina deve aumentar em 9,5%, com potencial do Brasil ser o fornecedor de 40% desse aumento. Em geral, a FAO prevê que este aumento venha principalmente por um rendimento melhor, ou seja, uma produção de carne maior por animal, devido ao uso de tecnologia, melhor genética e também a suplementação alimentar. Antigas áreas de pastagem acabam sendo destinadas para outros usos, principalmente na agricultura, em culturas com grãos, para cana-de-açúcar e também para florestas plantadas. Nos últimos 30 anos, cerca de 25 milhões de hectares de pastagem foram transformados em agricultura e outras atividades, segundo os dados da consultoria da Atenac. Ao mesmo tempo, como podemos observar na figura abaixo, a produção de carne no Brasil continua subindo pelo aumento de produtividade. Isso é explicado pelo aumento no uso da tecnologia na pecuária. Práticas como manejo e recuperação de áreas de pastagens, degradadas ou em processo de degradação, utilização de modelos de produção mais sustentável, como a integração lavoura-pecuária, permitem que mais animais sejam produzidos na mesma unidade de área. Outras tecnologias, como melhoramento genético, suplementação nutricional, práticas de bem-estar e saúde animal, permitem também que se produza mais carne por animal. Outro dado importante da bovinocultura de corte é o chamado efeito poupa-terra, que é um conceito criado pela Embrapa, onde observa-se o efeito gerado pela aplicação de tecnologia na redução de demanda por novas áreas para a produção. Se o Brasil produzisse carne bovina hoje, com a mesma tecnologia de 30 anos atrás, precisaríamos de uma ocupação de 326 milhões de hectares adicionais do país com a bovinocultura de corte para ter a produção atual de carne bovina. E o uso da tecnologia, do melhor manejo em todas as fases da produção dos bovinos, evitou que isso fosse necessário. Outro dado que merece destaque é a emissão de CO2 por tonelada de carne produzida. No inventário brasileiro de emissões, a fermentação entérica na pecuária responde por 14% do total de emissões. No entanto, a ampliação do uso de tecnologias permitiu que o ciclo da vida, dos animais para abate ficasse mais curto ao longo dos anos. O efeito disso pode ser notado quando vemos a curva descendente de emissão da pecuária, de gases, pela pecuária por quilo de carne produzida. Como a gente pode observar nesse gráfico, a gente tem aí uma redução significativa nos últimos anos da produção, da emissão de CO2 por tonelada de carne produzida. E apesar dos ganhos verificados nas últimas décadas, ainda há, dentro da pecuária, um gap de produtividade. De acordo com dados do Beef Report da ABEC, a produtividade média da bovinocultura de corte brasileira é de 72,9
quilos de carcaça por hectare ano. No entanto, 76% da área de pastagem ocupada, né, por esses animais apresenta uma produtividade média de 40,8 quilos de carcaça por hectare ano, que reflete uma pecuária extrativista e de baixa produtividade. Apenas, né, aproximadamente 24% dos estabelecimentos estão acima do nível médio, né, de produtividade do país. Outro desafio, né, para uma produção sustentável é a alta porcentagem, né, de áreas de pastagens degradadas, né, ou em processo de degradação. Então, uma das ações prioritárias, né, do ponto de vista de agregar tecnologias na pecuária é a recuperação das áreas de pastagens que estão, né, em processo de degradação e as práticas de manejo para manter essas áreas, né, com bom nível de produtividade. Vale apontar que, de acordo com dados do LAPIG, há cerca de 26,7 milhões de hectares de pastagens degradadas no bioma amazônico e cerca de 38,5 milhões de hectares de pastagens com os níveis de degradação moderado ou severo nas áreas do bioma cerrado. E a transição para uma bovinocultura com base, né, que seja realmente sustentável, exige colaboração ampliada entre os autores da cadeia produtiva, bem como um alinhamento entre diversas organizações. Além disso, é fundamental a cooperação internacional e um fluxo significativo de recursos para viabilizar esse processo. Dentre as ações prioritárias para uma bovinocultura sustentável, destaca-se a ampliação da adoção de tecnologias e boas práticas produtivas, que são fundamentais para aumentar a eficiência de produção e reduzir a pegada de carbono da atividade. Entre essas ações, destacam-se o investimento em melhoramento genético, nutrição adequada, manejo, né, das áreas de pastagens para bom nível, né, de produtividade e também uma gestão mais eficiente das propriedades. Também é apontada como indispensável a ampliação da assistência técnica e da extensão rural, conectando produtores a conhecimento, crédito e inovação tecnológica. Outro ponto de destaque é a necessidade de adequação ao Código Florestal, por meio da validação e uso efetivo do cadastro ambiental rural e também da implementação de programas de regularização ambiental. Essa etapa é crucial para desvincular a pecuária das áreas de desmatamento ilegal e garantir que toda a produção esteja em conformidade com a legislação ambiental. Outro ponto importante é a rastreabilidade, né, permitindo um controle de origem e também uma segurança, né, do ponto de vista sanitário e ambiental. E a rastreabilidade ela é indispensável para a segurança alimentar e também para comprovar a sustentabilidade da carne brasileira nos mercados internacionais. Sendo assim, é necessário, né, que toda a cadeia de produção dos bovinos atue, né, de forma a seguir os preceitos para que se realmente consiga uma produção que seja sustentável do ponto de vista econômico, social e também ambiental.